Bem-vindos ao Pega a Visão. É um podcast onde a gente consegue escutar e pegar a visão daquela pessoa relevante que a gente convida. E hoje, nada mais importante do que convidar Rafaela Moraes, uma mulher lutadora, não só pela causa da mulher, mas também pelo bem-estar animal. E hoje, Rafaela, que é formada em Direito e que hoje está exercendo o seu segundo mandato enquanto vereadora do município da Serra e que por muito tempo nos trouxe a pauta de uma forma tão relevante que hoje ela é escutada cada vez mais nas suas reivindicações e naturalmente trazendo o bem-estar para os animais não humanos. E aí, Rafa, eu já começo essa primeira pergunta colocando: nós somos justamente do ambiente de saúde e a gente entende que de fato o bem-estar animal ele está muito envolvido com a saúde pública. Como você categoriza hoje a pauta do bem-estar animal em relação às pautas públicas que a gente tem? Serginho, primeiro assim, agradecer a Deus e a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você para a gente levar informação para a população que tanto precisa, né? E dizer que quando eu defini fazer medicina veterinária, quer dizer, minha formação primeira é em Direito, então é uma coisa muito oposta à minha primeira formação. Eu tinha plena convicção da capacidade de levar mais informação com o meu trabalho para o município, para o Estado, e com essa pauta não só a causa animal, mas uma questão de saúde pública e única. Então, assim, a pauta animal, ela cuida da saúde como um todo. O médico veterinário, ele está lá no supermercado verificando se aquela carne de consumo humano pode ser consumida. Na granja, no abatedouro, na fiscalização. Então, assim, é uma coisa muito ampla. A gente fala de bem-estar animal só pensando em cães e gatos. Mas o bem-estar animal ele envolve todos os animais, inclusive os animais que são utilizados para consumo. É óbvio que a minha pauta de proteção ela é muito mais pela vida do que para o consumo. Então, a minha visão, ela pensa na saúde como um todo e com aquela questão de doenças que elas são evitadas de serem transmitidas quando a gente cuida do indivíduo, humano e não humano, para que a gente possa viver num meio ambiente mais sustentável, mais harmonioso e mais justo com todas as espécies. E aí eu quero voltar lá atrás mesmo. Como que começou esse amor que hoje você mostra pra gente, mas que certamente começou lá atrás, muito provavelmente você enquanto criança? Como que consolidou esse amor e como que hoje você, olhando com uma Rafaela mais experiente, olha para aquela criança Rafaela lá atrás e via a perspectiva do cuidado com os animais? Eu nasci numa cidade de interior, sou de Jerônimo Monteiro, e minha avó sempre morou numa casa com quintal muito amplo e sempre tive bicho. Cães e gatos. Hoje, inclusive, minha avó tem 2 gatinhos lá, ela com 100 anos. Então, na época, eu cresci cercada de bicho. Minha avó tinha galinha, tinha porco, tinha cachorro, tinha gato, tinha tudo. E numa época em que a medicina veterinária era só para grandes. Então, eu tinha médicos veterinários em Jerônimo Monteiro, mas para cavalo, para boi, para produção, animais de produção. E os pequenos, eles não eram vistos como hoje. Hoje, eles são considerados, para muitas famílias, são membros da família. Então, fazem parte do convívio humano, os cães e os gatos, principalmente. Mas também coelhos, passarinhos, enfim. E naquela época, eu fiz meus primeiros resgates ainda na infância. Eu era catequista, então eu tinha minha turminha de catequese. Um dia eu fui numa casa de um catequizando que morava, a gente fala na roça, mas assim, porque você pegava uma estrada de chão, saía da cidade, a gente ia de bicicleta para tomar um café, lanchar lá e tal. Eu devia ter uns 14 anos. Na volta, eu encontrei a caixa de filhote. Alguém abandonou. Porque o abandono também é uma coisa que vem geração para geração há anos. Levei para casa. A minha mãe, ela tinha a opção de falar: eu não quero isso aqui, não. Mas a minha mãe não fez isso. O que ela fez? Foi na farmácia comprar chuquinha para eu dar leite para os filhotinhos, porque eles não podiam morrer. Então, assim, eu já resgatei passarinho que caiu de árvore para dar com seringa comida no bico. Tudo isso na minha infância. Eu cresci fazendo isso. Então, para mim, não era uma novidade. Mas quando eu vim morar em Vitória, eu vi que o negócio era mais complicado. Porque, primeiro, que se passaram 20 anos da minha infância até eu vir morar em Vitória.
E segundo, que o abandono de animais, os maus tratos, é coisa assim, é surreal o que a gente vê, sabe? Então, vem da minha infância, os primeiros resgates que eu fiz. Mas os problemas das cidades grandes hoje, eles são graves, eles precisam ser tratados com mais seriedade, com mais empatia, com mais compaixão. E aí você veio estudar em Vitória, você já tinha pretensão de estudar algo ou quando veio estudar, depois definiu o que queria estudar? E depois de ter estudado, você bem falou que fez direito antes, né? Depois, como você pensou, opa, peraí, existe animais que infelizmente sofrem maus tratos, abandonos, e eles precisam de alguém que possa lutar por eles. Como você percebeu que talvez fosse necessário ocupar um espaço de decisão para trazer esse tipo de pauta, entendendo que o sofrimento desses animais muitas vezes ele era negligenciado por uma sociedade que não estava disposto, ou a sociedade não estava disposta a olhar por isso, né? Como que foi essa transição do seu estudo até essa questão de hoje servir através de um mandato para justamente levantar o cuidado e o bem-estar animal? Serginho, as pessoas acham que quando a gente vai para uma pauta assim é porque a gente só olha bicho. Mas assim, a minha vida inteira eu fui do social. Eu organizei, eu morando aqui, trabalhando aqui já, acho que na Prefeitura da Serra, sem sonhar em ser candidata, sem pretensão nenhuma, eu organizei uma festa, uma noite de caldos em Jerônimo Monteiro para angariar recurso para o asilo de idosos da cidade. Na enchente de 2012, eu já era advogada, minha família toda, meus irmãos já moravam no Rio, porque um fez faculdade de medicina aqui, mas fez residência no Rio. O outro fez direito no Rio. Então, minha mãe e eu, a gente sempre ia para lá, final de ano, Natal, feriado. Eu lembro que no dia 20 de dezembro começou o recesso do judiciário, eu era advogada. E minha mãe estava no Rio, meus irmãos também. E começou aquela enchente no estado, eu fui para a Praça do Papa. Eu morei na Praça do Papa até acho que dia 6, 7 de janeiro, organizando aquele mundo de doação que estava chegando ali para as vítimas de enchente, direcionando para onde que ia, como que ia, com que caminhão que ia. E na época tinha um grupo no Facebook chamado Utilidade Capixaba. E se alguém entrar no meu perfil com o meu nome nesse grupo, que acho que ainda existe, não deve ser mais muito usado, mas deve estar lá salvo, vai ver a quantidade de informação. Olha, gente, acabou o arroz, olha, precisa não sei o quê, tal cidade está precisando de água mineral, tal não sei o que lá. E aquilo virou uma fonte de informação e a Prefeitura de Vitória, o governo do estado, começaram a trabalhar de forma coletiva e eu fiquei naquilo ali. Eu chegava ali 6 horas da manhã, saía dali meia-noite todos os dias. Então, quando eu cheguei na pauta animal, num mandato, num governo, não é porque eu só vejo o bicho, não, mas é porque eu vi que ninguém via o bicho. A ausência de política pública de bicho no estado do Espírito Santo e nos municípios até 2020. E aí eu vi que tinha uma necessidade de alguém falar por eles, porque era uma paixão minha, eu já fazia resgates, eu já tinha criado um grupo chamado Ajuda o Cão no Facebook, em 2013, 14. Eu já fazia resgates em Vila Velha, em Cariacica, em Serra, mas eu via que politicamente não existia no estado do Espírito Santo nada que funcionasse de forma efetiva. E eu falei, não, precisa ter. E aí você se encorajou a justamente levantar essa voz que hoje se faz necessária, e hoje a gente percebe que outras pessoas acabam querendo também levantar a voz, talvez não tendo a vocação do serviço que você demonstrou. Na verdade, o ato de servir é o principal ato de amor que Deus nos ensinou, né? E quando você se propõe a amar, você serve não só a população, como você bem disse, a parte social, tem empatia com aquele que sofre, e diante de uma tragédia que foi a enchente, você ali mostrou toda a empatia sobre aqueles que estavam ali sofrendo, e já começou ao ato de serviço ali, e hoje você entende que o seu ato de serviço ele até tem que ser ampliado a justamente aqueles que não têm voz para falar e gritar por socorro, muitas vezes só podem latir e miar, né, sobre todas essas dificuldades que hoje a nossa sociedade enfrenta. Quando você fala da sociedade ou de repente dos municípios que acabam sendo mais urbanos, como faz parte da nossa região metropolitana aqui
na Grande Vitória. Quais são os grandes desafios em relação à saúde animal que a gente enfrenta hoje, você hoje já na perspectiva de alguém que exerce um cargo público e entende um pouco melhor da situação, não só da Serra, mas de todo o estado do Espírito Santo, dando ênfase justamente na nossa região metropolitana, que é a Grande Vitória. Então, quando eu aceitei o desafio de ser candidata e ninguém acreditava que eu tinha possibilidade de ganhar a eleição, disputei numa legenda muito difícil, eu percebi que se eu pudesse passar alguns dias nas ruas dizendo que era importante enxergar o animal, não só do ponto de vista da saúde, do bem-estar do animal, mas também porque evita um acidente no trânsito. Criei a campanha Eu Freio para Animais na época. Fui abordada por mães de pessoas que perderam a vida em acidente de trânsito causado por animal na pista. Eu lembro uma mãe que abraçou minha mãe num sinal de trânsito em Laranjeiras e ela falou assim, meu filho de moto, por conta de um cachorro, ele morreu, porque ele caiu, bateu a cabeça, né? Não foi o cachorro exatamente, mas o cachorro causou o acidente. Então, assim, eu vi, Serginho, que eu precisava falar que isso era importante, independente do resultado da minha eleição. Mas quando eu me tornei vereadora, e naquele primeiro ano eu pleiteei que tivesse, porque precisava avançar, e aí veio o Dr. Sérgio Vidigal e criou um programa de bem-estar animal, e foi muito amplo, e investiu um recurso de forma muito considerada, numa comparação, o que a Serra investiu, se eu não me engano, em 14 ou 16 meses, foi o mesmo valor que o Estado investiu no primeiro ano, em 2023, para todo o Estado. Ou um pouco mais até. Então, ele deu credibilidade à necessidade de ter os programas que envolvessem a pauta animal. E isso deu credibilidade também ao meu mandato e ao que eu falava. E serviu de espelho para o Estado todo, inclusive para o Estado. Porque até 2022, o Estado também não tinha política pública nenhuma de bem-estar animal e passou a ter em 2023. Então, a gente vê o tamanho da Serra, a importância da gente que está ocupando cargo público na Serra servir de exemplo e de espelho para todo o resto do Estado, independente de qual seja a pauta. Eu sou conhecida na pauta animal, mas eu tenho várias leis que são para mulher, para criança. Por exemplo, a lei que determina que as escolas do município dêem alimentação adequada e especial de acordo com a necessidade das crianças que têm necessidades especiais. Por exemplo, a lei que autoriza a doula a participar do parto, antes de ser lei federal, já era lei na Serra. A lei que cria um protocolo para mulheres vítimas de assédio em locais públicos e privados. Então, assim, eu tenho uma legislação não é só para bicho, também para outras pautas. Mas para bicho é só eu. Então, acaba que você vira uma referência naquilo ali. E o município da Serra, com os avanços que tem alcançado, e eu tenho fé em Deus que vão alcançar muitos outros, vai ser espelho para todo o resto do Estado, porque é a maior cidade do Espírito Santo. E se a gente tiver política pública estadual, política federal, chegando recurso na Serra, a gente vai ser cidade modelo daqui a um tempo. Exatamente, a gente tem essa responsabilidade hoje. O nosso município é um município que se tornou vitrine em muitas ações, né? Muitas ações, sejam elas das que a gente está comentando sobre a questão do bem-estar animal, e você abordou muito bem que você também tem uma preocupação enquanto mulher da saúde das mulheres, principalmente também no combate da violência contra as mulheres, do reconhecimento que as mulheres têm que ter o seu espaço, né? Então, a cidade da Serra foi a primeira cidade a ter a secretaria especificamente da mulher. Nós somos hoje uma cidade que tem, na sua ampla maioria, de secretárias, valorizando o efeito da mulher. E como é ser uma mulher na política? Me diz aí, como que é essas dificuldades que a mulher naturalmente já enfrenta em qualquer âmbito profissional, mas especificamente na política. Como que é, Rafa? Difícil. A gente tem que se autoafirmar o tempo todo e mostrar que a gente é tão competente quanto, porque ainda existe uma visão muito machista. Se você observar, a grande maioria das mulheres mandatárias, elas são eleitas com os sobrenomes dos maridos. É muito difícil alguém sair sozinho e conseguir construir um espaço sendo mulher. Para homem também não é fácil. Mas para mulher tanto é mais difícil que hoje, numa Câmara de 23 vereadores, nós só temos 2 mulheres. E considerando que a outra vereadora, ela está nesse contexto de uma mulher
que tem um marido e que usa o sobrenome do próprio marido. Então, você vê a dificuldade de uma mulher ir sozinha e por ela mesma. Mas, claro que tem outras mulheres no Estado, assim como a vereadora de Vila Velha, assim como a secretária estadual da mulher, que já foi vice-governadora, assim como a capitã Stephanie, que já foi vice-prefeita. Existem outras mulheres que também conseguiram, mas é raro, é difícil, é um enfrentamento diário, você ouve crítica, eu, graças a Deus, por ter um perfil muito sério, eu não sou muito vítima de assédio, mas eu imagino que tenham outras mulheres que possam também, que estão nesse meio, que também foram vítimas de assédio dentro do meio político, porque é um meio que tem muitos homens, a gente está cercada de homens o tempo todo, então é reunião, é tudo com muito homem. Graças a Deus, a Serra tem uma gestão que valoriza a mulher e coloca mais secretárias e coloca mais mulheres ocupando espaços de poder. E muitas mulheres fizeram história nesse estado com suas pautas. Uma delas, sua mãe, Sueli, que fez um mandato como parlamentar, que foi um mandato que entrou para a história do Espírito Santo. Não, né? Fez mais de um mandato. Então, assim, com certeza ela sabe que para ela foi muito mais difícil do que para o seu pai. Para a mulher é sempre mais difícil, Serginho. Inclusive, que a gente chega em casa, ainda tem coisa de casa para cuidar, coisa da vida pessoal. Então, é desafiador. É uma dupla, tripla jornada de trabalho que ela não termina. E falando em dupla, tripla, você se arrisca hoje ainda a complementar a sua educação, a sua graduação através da medicina veterinária. Conta pra gente aí, como é que surgiu essa vontade de, no meio de um mandato, fazer essa formação e qual é essa dificuldade ainda maior depois de ter vários compromissos diante daquilo que você já assume enquanto mandatária de um cargo público, além do mais, ser ainda uma mulher que está inserida nas pautas sociais, nas pautas de, hoje, defesa do bem-estar animal, de várias outras questões, e ainda assim fazer uma formação. Me conta aí, como que é? Então, eu dei sorte que a faculdade ela tem aula assim, de 7 às 9, de 7 às 10. Então, eu tenho o resto do dia, né? Assim, eu tenho mais tempo fora do que em aula. É claro que a gente tem que estudar em casa, final de semana, domingo, né? Que é quando dá, enfim, à noite. Mas vou te contar como foi. Enchente em Mimoso, Muqui, aquela região debaixo d'água. Eu já vereadora, falei, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar, gente. Vamos para lá, porque lá eles estão precisando de tudo. As pessoas ficaram com a casa, segundo andar, com água, né? A mãe de uma assessora minha, com quase 90 anos, inclusive, ficou no segundo andar, no telhado da casa. Então, vamos arrumar um carro para ir para lá. E conseguimos uma doação de ração, de medicação e tal, e fomos lá fazer uma ação. Consegui uma médica veterinária e uma aluna do 9º período, na época, da FAESA, para irem como voluntárias. E eu fui para lá. E a gente chegou lá de manhã e a gente com aquele barro, aqueles bichos e aquela situação toda. Quando eu estava voltando de lá, dentro da van, eu virei e falei assim, professora, ainda dá tempo de matricular nesse semestre? Ela, não sei, eu acho que aí pegou o celular, olhou o calendário e falou, olha, pode até se matricular, mas você não pode ter nenhuma falta, senão você reprova por falta. Porque já era tipo final de março, início de abril. Falei, então eu preciso matricular que dia? Ela tem que matricular amanhã, porque tipo, acho que a gente foi numa quinta, o dia seguinte era sexta, e segunda eu já não podia mais ter nenhuma falta a partir da segunda seguinte. Virei para minha mãe e falei, mãe, eu não posso ter nenhuma falta. Você acha que vai dar? Aí ela, porque assim, se você reprovar por falta é sacanagem, né? Eu falei, não é possível. Fui lá e me matriculei. Eu não sei se foi na empolgação de estar ali naquele movimento. Eu falei, gente, eu preciso formar nesse curso, porque olha a situação desses, sabe? A cidade toda destruída. E aquelas pessoas precisavam que um médico veterinário chegasse até eles, porque eles também não tinham condição de pegar o seu animal para levar em outra cidade. Então, e eu me matriculei. Primeiro semestre foi o mais difícil, porque eu já tinha formado há mais de 20 anos em Direito. Então, tinha 25 anos quase que eu não via aí uma química, uma biologia. Ia fazer biologia celular, matérias de primeiro período. Fiquei louca, né? O que é uma célula? Já nem lembrava.
Mas deu tudo certo, né? Porque Deus é bom, Deus é grande, Deus nos fortalece, a gente acorda todos os dias, vai em oração, volta em oração, meu carro toca louvor na ida e na volta, porque não sonhava em ser médica veterinária, eu quis fazer direito. Eu escolhi ser advogada desde a infância. Quero ser advogada, é o que eu queria e quero ainda. Sempre gostei. Mas a possibilidade de servir, de você não precisar tirar dali e levar até alguém, de você poder resolver, me encantou demais. Assim como você que é médico humano. Tem coisa melhor do que você resolver um problema de saúde de uma pessoa? É a gratificação que vai além da parte financeira, né? A gratificação de vocação. Eu entendo que a área da saúde é um chamado vocacional, onde a gente está exclusivamente para servir no cuidado com a saúde. O meu especificamente é a saúde ocular, mas é claro que a gente, enquanto médico, tem total preocupação com a saúde no modo geral, individual, coletiva, e isso é fundamental para nós e tenho certeza que você tem sentido cada vez mais essa utilidade enquanto profissional de saúde veterinária. E quando é que é a formação? Quando que termina aí? Estou no 5º período. O mais desafiador foi o 4º, porque eu tinha aulas, muitas aulas, e eu tinha uma eleição, uma reeleição. Então, em setembro, eu tinha que faltar o setembro inteiro, porque não tinha condição, né? Tive que ter as minhas faltas todas concentradas num único mês, depois nem antes nem depois eu podia faltar mais, porque né, para não ser reprovada por falta. E eu tive na FESA 2 vezes em setembro fazendo prova, 2 ou 3. Mas Deus é bom, passei direto, não fiz prova final de matéria nenhuma até hoje, estou terminando o 5º período, estou indo para o 6º, ou seja, passei da metade do curso, que eu acho que a primeira metade é sempre a mais desafiadora, porque a reta final tem muito estágio. E te digo que já resgatei cachorro cego dos 2 olhos, já resgatei muitas raças braquicefálicas, o olho pendurado, então, para necessidade de fazer a cirurgia de retirada. Diabetes causa cegueira em animais. Então, assim, é uma área, inclusive, que talvez, quem sabe, um dia... Olha, depois você me conta como que é a formação na medicina veterinária, quem sabe a gente não amplia essa formação aí. Quem sabe um dia não vai ser oftalmologia de cães. Pode né? ser, né? Talvez a gente consiga fazer a cirurgia, né? Tudo que você pode reabilitar alguém, humano ou bicho, é uma coisa que fica para... É gratificante demais. Não tem preço, tem valor. É verdade. E falando um pouco da saúde, né? A gente entende que tem algumas doenças que são zoonoses, né? Que acabam sendo transmitidas através ou tendo o ciclo definitivo no animal, ou muitas vezes ele é um vetor, carrega a possibilidade de levar algum tipo de transmitir alguma doença que infecta não só ao animal, mas também ao ser humano, né? E a importância da gente também debater o bem-estar animal é pensando no bem-estar humano, porque isso acaba fechando muitas vezes um ciclo. Além disso, você que agora está enquanto médica veterinária sabe também a questão alimentar, né? Muitas vezes a gente acaba tendo a necessidade da fiscalização dos animais que são das vigilâncias, né? Quando você acaba tendo que quando você põe no supermercado para vender uma carne, para vender outras coisas, um frigorífico, isso passa tudo por um inspecionamento e isso é importante para a saúde humana também, né? Então, como que você hoje vê essa conexão, né, da saúde animal com a saúde humana, principalmente nos casos de zoonose, né? Então, Serginho, as pessoas não têm muito noção que até o queijo que você come, que vem lá da roça, ele tem que ter um selo e tem que ser inspecionado por um médico veterinário. Ovo, granja, galinha, tudo. E a zoonose, ela não vem só do cão e do gato, mas vou me até a falar de cães e gatos, porque a pauta bem-estar animal é muito mais direcionada a cães e gatos do que aos animais de produção. Hoje a gente tem o Estado do Espírito Santo, precisa de um enfrentamento estadual da leishmaniose. Algumas cidades do estado, como Pancas, cidades que fazem divisa com Minas de forma geral, tem muitos casos de leishmaniose. Até pouco tempo atrás, os animais eram retirados das famílias e eutanasiados. Essa doença, para quem não conhece, ela é transmitida pela picada de um mosquito chamado mosquito palha.
E esse mosquito, ele pica o animal e pica o humano. Por isso, o animal ele é um hospedeiro e o vetor ele leva um animal pode infectar várias pessoas. Infelizmente, nós tivemos registro de casos em Jacaraípe, na Serra. Como também já teve registro em Vitória, Vila Velha, já chegou na Grande Vitória. Muitos registros em Santa Teresa. As pessoas às vezes vão passar o final de semana em Santa Teresa e levam os seus pets. Existe a prevenção? Existe. Existe uma coleira repelente. Eu, por exemplo, coloco nos meus, que inibe a picada do mosquito. Mas o que a gente precisa, de fato, é a informação chegar na população. A população não sabe sequer que tem que vacinar o seu animal, além da vacina que a prefeitura dá, que é a vacina da raiva. Agora, a Serra está avançando e está providenciando vacinas para cães e gatos, que é a V8 e a V4, que previne outras viroses, outras doenças, de forma geral. Mas as zoonoses, elas são gravíssimas. Por exemplo, a esporotricose é uma doença que afeta o gato, porque ele pega essa doença no ambiente, é um fungo, ele está lá, ele está no ambiente, o gato se contamina, e em contato direto com uma ferida ou com qualquer membrana humana, ele pode transmitir essa doença para o humano. Inclusive, teve o caso de uma professora em Alegre que teve esporotricose no olho e perdeu a visão. A veterinária, a Bárbara, da clínica onde eu levo os meus animais quando resgato, que é uma clínica que eu acabei criando uma parceria, porque é 24 horas, e a gente nunca sabe a hora que vai aparecer um cachorrinho perdido por aí. Então, a Bárbara, na semana quase do casamento, descobriu que estava com esporotricose no olho. Veterinária. Pegou atendendo um gato com esporo. Então, graças a Deus que ela está bem. É um tratamento que custa para o SUS, porque o SUS ele fornece o itraconazol para o humano e para o animal. E a gente precisa trabalhar com a política pública de bem-estar animal, inclusive levando a informação à população dessas doenças que são zoonoses, além da raiva, que é a que todo mundo conhece, mas que também precisam ser tratadas com seriedade pelo governo do estado, pelos municípios de forma geral. E isso recai muito sobre mim lá, né? A esporotricose causa a conjuntivite óculo-glandular de Parinot, né? Então é algo que a gente acaba atendendo mais, principalmente no Hospital das Clínicas, que é um hospital referência para esse tratamento. É um tratamento longo, tanto para o animal como para o ser humano também. É um tratamento que envolve bastante tempo. Muitas vezes ele precisa ser acompanhado nos exames, porque pode alterar algumas taxas nos exames. Então, pode trazer algumas questões, principalmente em relação à parte hepática, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado. Outra zoonose que acaba atingindo bastante o oftalmologista é a toxoplasmose, né? A toxoplasmose muitas vezes pode não só levar à cegueira, ou também, muitas vezes, quando é adquirido pela mãe que está ali no início da gestação, pode levar a caso de aborto, ou também questões de malformações graves que muitas vezes são incompatíveis com a vida, né? Então, são doenças infecciosas que acometem tanto o animal como o ser humano, que elas precisam ter um cuidado muito especial. E aí a gente entende que esse cuidado ele precisa ser abordado de uma forma mais coletiva, pensando justamente nessa abordagem de bem-estar, seja animal, seja ser humano. E recentemente também nós tivemos, não sei se você vai se lembrar, uma área do Santa Rita, ele foi acometido por um vírus que ninguém sabia de onde na verdade é um fungo, é histoplasmose. Não, mas quando aconteceu, ninguém sabia o que era. Imaginava-se que era um vírus pela velocidade de propagação. Mas a gente percebe que, de fato, a gente tem que ter esse cuidado, né? E só quando a gente começa a ver isso perto da gente, a gente passa a ver a responsabilidade que é o cuidado com a saúde, seja animal, seja do ser humano, porque elas se conectam aí. A Lívia, que é a técnica que descobriu aí esse vírus, ela aproveitar até fazer um agradecimento, né? Ela é filha da Penha, lá da Serra. Olha. Morava no meu condomínio, a Lívia. A Penha ainda mora, e ela que deu entrevista na época descobrindo aí a questão do fungo lá no Hospital Santa Rita. Ela é funcionária servidora do Estado.
Olha que benção, né? E a gente vê vê que de fato os serranos aí, eles estão brilhando, estão brilhando, estão se posicionando. Estão fazendo história no estado, estão colaborando com conhecimento para levar mais saúde e acesso para as pessoas, né? E isso é importante. Mas você falou bem, estão fazendo história e a gente tem que fazer cada vez mais história nesse estado. E você, o que que você hoje entende que são desafios a serem vencidos? O que que você hoje com o mandato acha que pode de repente a nível estadual também levar com que esses desafios eles possam ser tratados, discutidos e quem sabe ampliados, principalmente para nós capixabas aí? O que que você tem visto? Quais os grandes desafios e talvez quais caminhos a gente pode estar seguindo nesse sentido? Serginho, a Serra tem me dado assim uma satisfação muito grande com o que está desenvolvendo nessa pauta e eu gostaria muito que ela se expandisse para todos os municípios do estado. Um exemplo disso são as edições do Serra Mais Cidadã, levando a medicina e o atendimento veterinário à população que mais precisa. É o único município do estado que tem esse serviço. Você participou de várias edições, esteve lá com a gente, viu isso de perto. Muitos moradores que nunca tiveram contato com o médico veterinário levaram seus animais para serem atendidos. Então, acho que é um serviço que precisa ser ampliado. A gente está num estado que não tem serviço público em local nenhum para animais de tutores carentes. Tem para animais de rua, mas não tem para animais de tutores carentes. Então, é uma necessidade de avanço necessário para o Espírito Santo. E eu tenho plena convicção que isso vai acontecer nos próximos anos, se Deus quiser, e com a colaboração de todo o cenário político que vai se renovar na eleição desse ano. As pessoas vão começar a entender a necessidade de cuidar do meio ambiente como um todo, porque a gente está envolvido num ecossistema em que toda espécie ela é necessária e ela é responsável por alguma função. Não é à toa que Deus é perfeito e criou todas elas. E eu tenho absoluta certeza que as coisas vão melhorar. Então são inúmeros desafios, mas que a gente olhando de forma para frente entende que eles estão aí para serem enfrentados, né? Você falou muito bem que tem alguns exemplos que deram certo na Serra, mas que podem ser ampliados e certamente serão ampliados, mas esses desafios que lá atrás começaram a dar certo na Serra, eles podem ser replicados para o Estado do Espírito Santo. E também podemos, de repente, achar alguns desafios que foram enfrentados em outros municípios, talvez fora do estado, e possa, de repente, colaborar, né? É verdade. Isso provavelmente você deve conhecer algumas soluções encontradas aí fora, né? Então, os outros estados, Serginho, avançaram um pouco mais, porque São Paulo, por exemplo, em 2002, 2003, já tinha o Ricardo Trípoli eleito com essa pauta causa animal. Minas tinha o Fred Costa, deputado federal, eleito em 2002 ou 2003 vereador, ficou no segundo mandato de vereador, ele virou estadual, ficou 2 mandatos no estadual e já está no segundo de federal. Então, os estados que tiveram pessoas eleitas desde 2005, 2007, esses estados hoje estão muito mais à frente do que o nosso. Porque o nosso, eu repito, até 2022 não tinha nenhuma política pública para animais. Quando eu me tornei vereadora, o estado não tinha política pública para animais. Então, a importância de ter alguém eleito pela pauta, no nível federal, que entende a linguagem, que converse com as cidades, no governo e nos municípios, ela é essencial para o avanço da saúde única. E quando você cuida de bicho, você também está cuidando da saúde humana. Importantíssimo, né? Então, é a integralidade das ações, na verdade, né? É ter esse conceito a nível federal, a nível estadual e também interligando com o município para que a população ali sinta de fato essas políticas públicas tendo resultado e tendo efetividade para que elas possam ter uma melhor a saúde única, como bem você falou. Em relação a como que acontece hoje a dinâmica, desde o abandono até o resgate e o processo de adoção, como ele costuma se dar e como a gente pode, de certa forma, valorizar
esses heróis que estão nesse caminho, seja ele de resgate, seja ele de levar até a adoção. Qual que costuma ser a dinâmica e como que a gente pode enfrentar isso enquanto poder público de uma forma mais consistente? Quando eu criei o Ajuda o Cão em 2012, esse grupo hoje tem umas 60 mil pessoas vinculadas a ele no Facebook. 2013, por aí. Eu criei o nome do grupo falando qual que era o passo a passo, porque eu já deixei a dica lá atrás. Resgate, tratamento e adoção. Não pode ser só o resgate, não pode ser só o tratamento. Para a coisa funcionar, a gente tem que ter esses 3 pilares funcionando. Então, a gente precisa ter campanha educativa de adoção. Aonde? Nas escolas do município. Porque a criança, ela não quer um Yorkshire. Ela não ama um Shih Tzu. Ela quer um cachorro. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente precisa... Lá na origem, o pai e a mãe não ficar mostrando a fotozinha do bonitinho, do de raça. Mostrar aquele ali que está lá procurando no lixo um pedacinho de qualquer coisa. Porque aquele animal vai ter uma compaixão e um amor e um carinho tão imenso que talvez uma vida de palavras não passe isso para aquele ser humano. A adoção. O resgate começa quando você cria empatia pela pauta. Eu já resgatei uma cadela enterrada viva na rotatória do Ó, no meio da obra da rotatória do Ó. Inclusive era um Yorkshire. Saiu da clínica, tinha um acesso venoso, espaladrapo enrolado, ou seja, o tutor tirou ela viva e enterrou no meio da obra e as pessoas na obra viram aquele movimento e mandaram, e foi uma confusão, já saí com ela dali, você nem imagina como o vídeo eu tava, não sabia se fazia o vídeo, se chorava, se pedia a Deus para salvar a vida. Ela viveu mais 3 dias, veio a óbito. Quando ela morreu, foi a única cadelinha que eu fiz a cremação até agora, porque é caro. E eu falei, não, essa cinza tem que ficar no gabinete, tem que estar lá escrito o nome dela e a frase, vítima da crueldade humana, porque isso foi o ápice da crueldade que eu... Porque assim, tem um cachorro enterrado na rotatória, você imagina, um vira-lata de rua, não uma Yorkshire que tinha um tutor. Não que uma coisa pudesse acontecer, mas justificasse, mas o que tem o tutor, meu Deus do céu, é muita crueldade. Então, quando você faz esses 3 pilares funcionarem, porque como que funciona hoje? O heróico protetor de animais, como se fosse uma profissão isso. Quando eu falo que eu sou protetora, as pessoas acham que eu tenho protetor, então é você que tem que tirar. Não, é qualquer um de nós, ser humano, que viu um animal em sofrimento e tem coragem de tirar ele da rua. Antigamente, antes de eu ser vereadora, antes de 2020, tinha que levar para uma clínica privada. Hoje a pessoa pode acionar o serviço do município da Serra que vai doar o atendimento daquele animal. Quando esse animal estiver apto a voltar para a pessoa, ele já volta, inclusive, castrado. A pessoa só tem o trabalho de dar a ele uma destinação, que é arrumar uma adoção, ou adotar, ou arrumar uma adoção, ou até mesmo na hipótese de cuidar como comunitário. Porque, segundo o cálculo da OMS, a OMS ela faz uma estimativa de número de animais pelo número de habitantes. Então, a Serra teria hoje mais ou menos 175 mil animais, dos quais 20 a 25 mil estão em situação de rua, semi-domiciliados ou abandonados. Esses animais estão vulneráveis a acidentes e a doenças. Tem doenças que transmitem por contato. FIV e felve felina, por exemplo, contato entre gatos. Esporotricose, contato. TVT, tumor venéreo transmissível, contato. A cadela no cio com tumor espalha o tumor para vários machos. Então, a pessoa resgata, o município cuida e volta com o animal. A pessoa arruma uma adoção. Numa cidade de 600 mil habitantes, se cada morador que ouvir esse vídeo adotasse um da rua, não teria mais animais nas ruas. Seriam só os que eventualmente fossem abandonados. Mas, paralelamente a isso, a gente mora numa cidade que é 80% SUS dependente. As pessoas não têm condição, às vezes, de dar o básico para o animal. Então, a nossa luta, Serginho, é para que essas pessoas possam ter os seus animais saudáveis. Quantas vezes a gente entra em casa que você vê a pessoa vivendo numa condição que não seria o melhor dos mundos, com a criança, o idoso e o animal também precisando do básico, de necessidades básicas. E a gente precisa mudar essa realidade. E só depende de nós. Porque aqueles que se arriscam a intervir nisso acabam tendo um custo muito alto, né? Seja para manutenção. Não existe SUS animal aqui no Espírito Santo, tem em alguns lugares, assim, que eles criam esse nome, né? Um SUS animal, um SOS animal. E
eu até assim consigo entender que a gente não pode, obviamente, tirar de uma coisa para colocar na outra. Mas você já parou para pensar a quantidade de impostos que são arrecadados no Brasil por pessoas que têm os seus animais, pessoas que têm condição financeira alta, que dão para o animal melhor veterinário, melhor cirurgia, melhor clínica, banho no pet shop, melhor ração, melhor coleira, melhor guia, passeio, hotelzinho pet. Tudo isso gera imposto. Não é justo que isso não retorne para o animal de rua e para a população que não tem condição. Verdade. Se você Ração. pegar só esse nicho, você já muito provavelmente consegue custear boas políticas públicas. Na pandemia foi o mercado que mais cresceu, o mercado pet. E eu pergunto, por que não? O incentivo que você me perguntou, incentivo fiscal para adoção, por que não? A pessoa às vezes já quer adotar um animal. Se você der qualquer incentivo, lá no evento de adoção que a gente faz, eles ganham um cappuccino, um pedaço de bolo. Quando adotam, eles ficam felizes da vida, porque eles... É um bônus. Ainda ganha um adesivo meu do Eu Freio para Animais, da nossa campanha. Porque para ajudar também a divulgar a necessidade de evitar atropelamento de animais. Rafaela, como você se sente, uma lutadora do bem-estar animal, entendendo que existem várias dificuldades para que você possa lutar, de fato, por aqueles que muitas vezes não podem se expressar. E a gente percebe que talvez estejamos criando crianças, adolescentes que não estão tão sensíveis a isso. E a gente recentemente teve o caso do cão-orelha lá no sul, né, em Santa Catarina. Como que você olha para isso enquanto uma defensora da vida, né, da vida animal, principalmente? Eu não tive filho, sabe, Serginho, mas onde está falhando, né? Falhando a base, a família. Que a primeira base é a família. Para um adolescente maltratar, abandonar, torturar. Existe uma teoria do elo que ela fala que quem é cruel com bicho é cruel com gente. É só questão de oportunidade. Hoje é cruel com o cachorro, com o gato. Amanhã é com a esposa, é com o idoso, é com o cadeirante, é com a pessoa em situação de rua. Onde está falhando? Não tenho dúvida que a educação, e a educação, a base dela é a família. Mas eu também acho que o município pode fazer a sua função enquanto Estado, assim, enquanto poder estatal, de implementar nas escolas do município uma formação básica de bem-estar e cuidados básicos dos animais. Inclusive, nós apresentamos um projeto nessa linha. Já tive alguns diálogos com a Secretaria de Educação, de um curso de formação de agente mirim de proteção animal. Para você ensinar na escola, em 4 reuniões, com um veterinário, com um protetor, com uma fiscal de meio ambiente, e no final finalizar com um evento de adoção na escola, para levar para aquela criança a importância de cuidar, de adotar um animalzinho de rua. Tenho certeza que só isso vai resolver. Porque essa geração da nossa idade, meu querido, a gente já viu cada coisa. Já vi cachorro ser esfaqueado, arrancado a pata no facão, mataram um cachorro a pauladas na rodoviária da Serra Sede. É tanta coisa que a gente assiste, sabe, que eu acho que é mudar a criança de 8 anos. 7, 8, 9, até os 14, você ainda consegue plantar uma sementinha ali. E tornar uma geração futura um pouco melhor do que a nossa. E parar essa teoria do elo. Para parar a crueldade. Porque a crueldade está aí na pessoa. Contra quem é só um detalhe, né? É um detalhe. Quem é cruel, é cruel. A violência deixa rastro, na verdade, né? E a gente vai percebendo que essa violência vai cada vez escalonando, cada vez aumentando de tamanho e, infelizmente... É questão de oportunidade. Hoje a oportunidade é contra o animal, amanhã é contra a esposa. Olha, Rafa, você é um exemplo para muitas mulheres, você é um exemplo para muitas pessoas que acreditam no seu trabalho. E eu entendo que elas querem ouvir um pouco mais e diretamente, para que você possa falar para elas o que de fato você hoje se propõe a lutar. Seja pela questão social, seja pela questão das mulheres, seja pela questão do bem-estar animal. Então,
aquela pessoa que te acompanha a todo momento, e também que você possa, né, nessa despedida que a gente vai estar fazendo aqui, poder deixar como a pessoa pode te seguir, como a pessoa pode estar conectada a essas pautas que você também aborda, e a Rafaela pela Rafaela, o seu ponto de vista daquela que é a Rafaela Moraes hoje, vereadora do município da Serra, mas que traz toda essa bagagem que você contou pra gente, como você hoje se vê e como você pretende continuar posicionando justamente para que você seja a voz ativa dessas mulheres, dessas crianças, dessa sociedade que hoje precisa desse amparo social, e aí vê o Estado olhando para elas, e em especial para aquela defensora do bem-estar animal. Então pode ficar à vontade para falar com aquelas pessoas que estiveram conosco até agora. Nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Nós temos uma missão e nós chegamos aqui com uma missão, e a gente precisa cumprir essa missão. A gente não pode se deixar levar, e nem pelo cansaço, e nem pela falta de ajuda, e nem pelas dificuldades, e nem pelos desafios. A gente precisa acreditar que é possível, porque é possível. Eu acredito que é possível. E a política faz ser possível, porque enquanto como protetora a Rafaela resgatava 1, 5, 10 animais num ano, como vereadora a Rafaela retirou em 5 anos mais de 600 animais das ruas da Serra. O município da Serra retirou mais de 4.000 animais das ruas da Serra. E isso é por conta de um mandato, porque a política faz coisas grandiosas. Então é possível, é cansativo, é exaustivo, é desafiador, vão zombar, vão criticar, vão debochar, mas se você não quiser ouvir críticas, não saia de casa, não faça nada e não seja nada. E eu tenho certeza, Serginho, que os meus seguidores são fortes, são corajosos, sabem da sua importância na sociedade, sabem dar voz a quem precisa, seja a mulher que é vítima de violência, seja criança com necessidade especial, seja uma pessoa PCD, a gente não pode se calar. Quando os bons se calam, a sociedade não cresce e não evolui de forma justa. Então compete a nós, compete a mim, compete a você, compete a toda essa população que nos acompanha fazermos a diferença. E eu sei que é possível fazer diferente. E você está animada, eu gostei de ver, porque a Rafaela vai vir fazendo mais diferença ainda. Deixa só como que as pessoas podem te seguir, né? Pois é, meu nome é com PH, então é @Rafaela com RAPHAELA Moraes. Minha mãe fez esse favor aí quando eu nasci, e agora me faz explicar toda vez a mesma coisa. Meu nome é com PH, é Rafaela com PH Moraes. E é esse o nosso @, Serginho, é um prazer estar aqui com você e desejar sorte, sucesso, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, te dando muita prosperidade, muita luz, para que você continue sendo esse espelho aí para as pessoas e esse exemplo aí para todos nós capixabas. Amém. Então vocês viram aí, pegaram a visão da Rafaela e entenderam que, de fato, se você quer fazer a diferença, se propõe a fazer, porque naturalmente, se você quiser ficar na zona de conforto, nada vai mudar. Você precisa, de fato, estar presente, a sociedade precisa de você. O silêncio dos bons acaba custando o grito dos maus, e a gente está aqui justamente para realmente se posicionar. E parabéns, obrigado por esse momento, entendendo que, na verdade, juntos nós podemos mais.